Olá pessoal, primeiramente muito prazer e obrigada pela presença de todos vocês. Eu sou a Aline Pinheiro, tenho 24 anos e sou apaixonada pelas pessoas e pela diversidade. Eu sempre participei dos mais diferentes grupos, porque eu sempre acreditei que o crescimento está nas diferenças. Como exemplo de diversidade, eu vou contar um pouco da minha história em casa. Eu sou uma mulher que me formei em comunicação social e que trabalha há mais de 5 anos no setor de tecnologia. Minha irmã é advogada, formada na São Francisco e trabalha com astrologia maia. E o meu irmão, ele é um administrador formado na FEA, mas que hoje se dedica integralmente à profissão do pôquer. Bom, iniciei minha carreira na Microsoft com o objetivo de dar ferramenta para as pessoas poderem atingir mais, construir um mundo melhor, mas eu não imaginava que eu poderia juntar o meu amor por tecnologia com o poder da inclusão. E por que disso, tá? A Microsoft está passando por um momento de muita transformação, liderada pelo Satya Nadella, que iniciou isso há 3 anos atrás. Ele repensou a nossa estratégia, o nosso modelo de negócio e a nossa cultura, que é o grande catalisador dessa transformação que a gente vai conversar. A nossa cultura, ela tem como ponto central a diversidade. E é esse ponto que eu quero conversar com vocês sobre hoje. A diversidade como fator decisivo no processo de inovação. Bom, nessa transformação que a Microsoft está passando, ela deixa de ter uma visão de produto, empresa tradicionalmente conhecida pelo Windows, pelo Office, e passa a ser uma empresa de serviço. Nessa mudança de estratégia, temos 4 pilares: envolver os seus clientes, capacitar os seus funcionários, otimizar suas operações e transformar os seus produtos. Qual que é o ponto? Nenhuma empresa transforma a estratégia assim sem ter uma cultura muito consolidada, porque é a cultura que move, é a cultura que engaja os funcionários. Cultura é aquilo que a gente faz todo dia, é a forma de atuação, é a forma de fazer negócios, e por isso que ela é tão importante. A nossa cultura ela tem 2 grandes pilares: a diversidade e o Growth Mindset, que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente. Por que diversidade? Diversidade é uma ferramenta, ela é uma saída estratégica, porque é em meio a ela que a inovação acontece, é em meio a ela que novas conexões neurais são criadas. Quando você se incomoda muito com uma situação, a sua barra de julgamento está alta. Isso significa que a sua barra de diversidade está baixa. E diversidade a gente não fala só em gênero, a gente fala em representatividade da sociedade. O Brasil hoje, ele é um dos países mais diversos do planeta. 52% são mulheres, 55% são negros, 23% têm algum tipo de deficiência física e temos as mais diversas constituições familiares. Só que quando a gente olha para dentro das organizações, isso não acontece. Como eu falei, os negros representam 55% da população, mas somente 4,7% estão em cargos executivos e somente 6,3% estão em cargos gerenciais. É alarmante. Isso não é um problema de responsabilidade social, isso é um problema de negócio, isso é um problema de business. Diversidade gera criatividade, que gera inovação. Uma empresa de inovação, ela tem que ter a sociedade representada, porque só assim ela vai conseguir atingir o seu fim. Outro ponto que conversamos muito sobre cultura é a capacidade de aprender sempre, que é uma característica fundamental para as empresas de inovação. Dentro da Microsoft, a gente conversa muito sobre um conceito da Carol Dweck, psicóloga da Universidade de Stanford, que ela diz sobre Growth Mindset. São basicamente 2 grandes mentalidades. Uma fixa, que acredita que nada pode ser aprendido e mudado, e uma mentalidade aberta, que acredita que tudo pode ser mudado e aprendido. Numa empresa de serviço, que é o que a gente busca hoje, essa capacidade
de aprender, ela é essencial. Porque hoje a gente vai nos nossos clientes e a gente precisa ouvir eles, a gente precisa entender qual que é o desafio de negócio deles, para assim voltar para casa e ver como a nossa tecnologia pode ajudar eles a resolver os problemas. E não simplesmente falar, é assim que a nossa tecnologia funciona. Já a nossa liderança, quando você erra, eles te provocam a analisar qual foi o aprendizado da situação e o que você podia fazer diferente depois. É aí que está a evolução. Nesses nossos fóruns de diversidade com Growth Mindset, eu ouvi uma frase que me marcou muito. Você não sabe o que você não sabe. A gente tem a tendência de se colocar no lugar do outro, de se solidarizar. Mas depois de muita reflexão, eu vejo que a gente não sabe o que o outro está passando. E isso é muito bonito, porque está aí uma capacidade gigantesca de crescimento. A gente tem que abrir para discussão, a gente tem que ampliar o nosso entendimento, mas a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Bom, com base nessa questão de diversidade e aprendizagem, que tem que andar em conjunto, porque como você não conhece o que a outra pessoa está passando, você precisa aprender para realmente poder incluir e poder avançar, a gente criou algumas ações bem interessantes aqui na empresa. A primeira delas, um comitê de diversidade, com pilares de mulheres na tecnologia, mulheres na liderança, LGBT, pessoas com deficiência. Agora é obrigatório que em todo o processo seletivo tenha a participação de uma mulher. Isso é uma forma de dar oportunidade igual para os gêneros. E depois disso, o melhor vencerá, com total critério de meritocracia. Fizemos também uma parceria com Catraca Livre para desenvolver aplicativos contra a violência da mulher e contra a homofobia. Isso é uma forma nossa de se comprometer com o Brasil, e não só dentro da Microsoft. Temos também mentoria reversa, que os líderes sêniores fazem mentoria com os jovens talentos, como forma de quebrar paradigma, e N outras ações bem interessantes. Vou passar para vocês um videozinho que representa um pouco dessa nossa cultura. Muito lindo, não? Bom, diversidade, inclusão, é isso que a gente tem que buscar. Diversidade, ela não é uma opção, a opção é como você decide incluir a diversidade. Então, eu convido vocês a não só aceitarem a diversidade, mas a celebrarem. Vou contar, para finalizar, uma história minha. Estava um dia numa reunião num banco super conservador com diversos executivos na mesa, e no final um deles me chamou de canto, num café, e falou: Aline, gostei muito da forma com que você se posiciona, da sua história. Você se considera um exemplo para os jovens que estão se formando? E a minha resposta foi que não, porque exemplo sugere a ideia de cópia. Cópia mata a diversidade. O que eu quero ser é uma inspiração para os meninos e meninas, que eles podem ser o que eles quiserem e o que eles sonharem. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.